Essa é a semana que o palco te chama e o céu cobra a sua presença. A pergunta é: você está se escondendo ou liderando o seu movimento com autenticidade e coragem? Seja muito bem-vindo a mais uma Astrovisão, o seu radar astrológico estratégico para decisões profissionais, negócios, carreira e liderança consciente. Essa semana começa já com a força da lua cheia no signo de Leão, ilumina os bastidores, evidencia lideranças, mas também pode trazer aí um pouquinho de exageros. A gente tem um céu bem movimentado pela frente, mudanças de direção com o movimento direto de Urano, voltando aí o seu movimento direto, Mercúrio ingressando no signo de Peixes, uma quadratura e um desafio no meio da semana e uma semana de alta exposição. Ânimos aí bem inflamados, instabilidade de humores, com risco de reatividade exagerada. Aqui no canal você vai aprender a usar a astrologia como ferramenta estratégica, prática e objetiva para te orientar a decidir melhor suas ações e iniciativas nos negócios e na vida. Eu sou Patrícia Ungarelli, especialista em astrologia para negócios, com foco em autoconhecimento e desenvolvimento humano. Tenho mais de 25 anos aí de experiência ajudando profissionais e empresas a tomarem decisões com mais clareza, com mais foco, com mais visão de futuro, em atendimentos, em consultorias, em formações profissionais. E sou fundadora também da escola online Harmonizar, onde formo astrólogos com esse foco no mercado de trabalho e ensino profissionais a utilizarem a astrologia como ferramenta estratégica, prática e focada nos resultados. Se você é estudante de astrologia, me segue também lá no Instagram, Astrologia para Negócios. E fique atento aí aos grupos, ingressa no nosso grupo VIP, porque assim você vai saber antes as formações, os cursos, os mini cursos, os treinamentos e vai poder ingressar com vantagens. Se essa proposta aqui do canal faz sentido para você, se considere assim se inscrever, ativa o sininho também das notificações e já compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que também quer crescer com mais inteligência, com mais visão e consciência dos seus potenciais. Porque, no fundo, é disso que se trata aqui o nosso trabalho. O uso da astrologia para o desenvolvimento humano, para o seu autoconhecimento. Lembrando que atrás de negócios existem pessoas. E é para pessoas que eu trabalho o tempo todo. Então, é esse o foco e é esse o trabalho. Bom, a gente vai aqui analisar nessa astrovisão o céu da semana que vai do dia 1 ao dia 7 de fevereiro. Portanto, já estamos aí na primeira semana de estudo aqui de análise e vamos transformar todo esse estudo de tendências em ações concretas. Então, traga para a astrovisão, aliás, venha munido de agenda, de caderninho, de bloquinho, de seu telefone, o que for para poder fazer anotações, porque a ideia é que de fato você coloque ali o seu planejamento, a sua agenda da semana, para conhecer melhor as energias que estão na semana, para entender melhor a direção, o fluxo de tendência daquela semana, da semana que a gente analisa, para você poder, com uma antevisão, ou seja, com uma astrovisão, você conseguir planejar melhor as suas ações ao longo de toda a semana. E aí a gente tem uma semana de bastante visibilidade pela frente, mas ela tem limites, a gente vai estudar isso nas dicas diárias também. A comunicação precisa ser com um pouco de prudência, as lideranças precisam saber escutar antes de agir. As melhores decisões, elas virão assim desse equilíbrio, né, entre a exposição, a máxima exposição, afinal de contas é uma lua cheia, e o bastidor com discernimento e estratégia. Então a gente vai agora olhar as dicas mais pontuais, dicas diárias, e também vamos fazer antes de entrar nessas dicas diárias, que é justamente o que a gente coloca aqui como as oportunidades, os desafios. Lembrando que eu desenvolvo aqui com vocês, pessoal, o conceito já há bastante tempo, mas se você é novo, então vamos explicar aqui o nosso conceito de utilizar a astrologia como uma ferramenta estratégica, justamente para a gente decidir as coisas da nossa vida. Seja no trabalho, seja, por isso que eu sempre falo, seja nos negócios, seja na sua vida, a gente está o tempo todo decidindo. E a gente está o tempo todo
escolhendo. Mesmo que a gente não se dê conta que no fundo você está fazendo, exercendo a sua liderança, você está o tempo todo exercendo a sua liderança pessoal. Então, quando eu falo aqui liderança, alguns conceitos importantes. Quando eu falo liderança, nem sempre estou me referindo ao cargo de liderança. Você pode não exercer nenhum cargo de liderança, mas você é líder da sua vida. Você lidera o seu movimento, você lidera as suas escolhas. Então, é nesse sentido e desenvolvo com vocês esse conceito de astrologia como uma ferramenta útil e prática. Então aqui a gente não vai só ver o que está no céu. A ideia é conhecer o que está no céu e depois saber aplicar no nosso dia a dia, porque a gente quer obter resultados. A ideia de mensurar o seu desenvolvimento pessoal é através das escolhas que você faz e dos acertos que você tem mediante as escolhas que você faz. Então é para isso aqui o nosso trabalho e o meu foco também de trabalho nisso, tá bom? Bom, hoje, quinta-feira, outra coisa importante, acontece aqui as astrovisões às quintas. Às vezes a gente tem aí alguma exceção, como foi a semana passada, mas é sempre às quintas-feiras, nesse horário, 7 horas, 19 horas Brasil, 22 horas aqui Portugal, onde eu moro. E faço sempre com vocês aí um resuminho para a gente lembrar do que foi falado a semana passada, porque outro grande conceito aqui importante, e isso eu faço assim bastante questão de falar, e vocês vão me ver falar algumas vezes por aqui, é que não existe um liga-desliga no céu, tá bom, pessoal? Não tem lá o botão que liga a lua cheia, desliga no dia seguinte. Não é assim. A gente está observando movimentos. Então, se estamos observando movimentos, é importante ter esse conceito de processo, esse conceito de passagem. Portanto, eu faço sempre o resuminho para lembrarmos disso, que eu vou falar da próxima semana, mas ainda estamos aqui na quinta-feira, ainda tem uns dias para começar a nova semana aí do dia 1 ao dia 7 de fevereiro. E hoje, 29, é o dia da conjunção de Mercúrio-Vênus no signo é, Capricórnio. E temos aí uma conjunção bastante favorável, não é? Com trazendo oportunidades. Conjunção de Mercúrio e Vênus, pessoal, é aquela conjunção que ajuda demais todas as atividades de comunicação, relacionamento. Portanto, dentro do nosso dia a dia prático, envolve a questão dos acordos, envolve as reuniões, os atendimentos, atendimento ao cliente, prospecção de cliente, todo o trâmite de negociações. Portanto, esse campo relacional, e lógico que está abarcando a questão também dos negócios, né, das vendas, Vênus e de negociações comerciais, Mercúrio, fica facilitado com essa conjunção, uma conjunção favorável. Então, traz oportunidade de comunicação estratégica, de uma comunicação mais diplomática, mais facilidade de se chegar aos acordos, reforça o acordo comercial, contratos, as propostas, e traz ali um apelo, por ter Vênus envolvido nisso, um apelo mais estético, mais harmonioso e mais racional. A gente pode potencializar esse aspecto refinando a comunicação, ou seja, melhorando ainda mais. Então, uma boa pergunta aí é como é que você pode melhorar o que você já vem fazendo. Reforça também o valor do seu serviço. Então, é um bom momento para conversar com o seu cliente e mostrar, ou nas suas redes sociais, já que a gente se comunica nas redes, e mostrar o valor do seu serviço, o valor do seu produto, com uma clareza, com uma elegância, com uma objetividade. E é um bom aspecto também para a gente potencializar o alinhamento do discurso com a postura e em relação aos objetivos ali de longo prazo também. Então, esse é o aspecto mais proeminente, ele acontece hoje, e lógico, não é o liga-desliga, portanto, ele está perdurando amanhã, sábado, domingo, a gente tem um período com essa força dessa conjunção, e aí sim a gente inicia a semana com a lua cheia no signo de Leão. Bom, então vamos primeiro entender esse pano de fundo, que é uma coisa muito importante aqui para a astrovisão, é o pano de fundo, ou seja, a fase lunar que a gente está vivenciando naquela semana. Então, novamente, não temos liga-desliga, portanto, dia 29 e 30, ou seja, hoje, amanhã, a gente já começa a fazer o que a gente chama de transição para a nova fase lunar, no caso, a lua cheia. Então, a gente já vai começar a sentir esses ânimos à flor da pele. Lua cheia, pessoal, é aquele momento de máxima visibilidade, como eu falei lá no começo.
máxima visibilidade, é o ápice do ciclo lunar, portanto, é o momento para vender, para aparecer, para estar no palco. Isso em qualquer lua cheia. Agora, uma lua cheia no signo que já trata desses assuntos naturalmente, a gente tem um reforço, e existe uma potencialidade nos assuntos de lua cheia. Então, é momento de visibilidade total. Por isso que a pergunta inicial é se você está se escondendo ou se você está liderando o seu movimento, porque agora é o momento que o palco de fato te chama e o céu cobra a sua presença. Não é momento para se esconder, nem momento de bastidor. Então, a gente tem um aumento de visibilidade, a gente tem uma repercussão imediata dessa visibilidade, portanto, traz mais engajamento, pode trazer mais apoio do público, é o melhor momento para as festas, para os eventos, para os lançamentos, por isso que, em relação a vendas, é sempre um período favorável para expor, um momento favorável para fazer venda, para fazer um lançamento, para fazer uma campanha. É, é uma exposição maior, por exemplo, de líderes, um bom momento para você que exerce mesmo. Agora sim, para você que exerce um cargo mesmo de liderança, aproveite essa lua cheia em Leão, justamente para fazer uma potencialização junto à sua equipe, da sua visão. Você é um líder, a sua visão de mundo, a sua visão dentro do negócio que você tem, para expressar isso para as pessoas que trabalham com você, para se posicionar melhor, para fazer um alinhamento com o seu discurso e a sua posição, o seu posicionamento, potencializar essa consolidação de autoridade pessoal, porque é um momento também para isso, para um reconhecimento, para consolidar essa posição ou a sua marca. Então, vamos pensar que você trabalha, tem a sua marca, o seu produto, o seu serviço, também isso vale para as empresas e para os negócios. Portanto, momento de expor a sua marca. Então, como que a gente pode melhorar ainda mais já o aspecto bem positivo? Faz entregas mais conscientes, alinha a sua imagem com o conteúdo, ou seja, faz agora, nesse momento ainda que não chegou exatamente a lua cheia, uma revisão desse conteúdo para poder alinhar com essa marca, a autenticidade, os seus valores de marca e aproveite a exposição para também gerar a autoconfiança, para gerar mais assertividade nesse posicionamento. No dia 3 de fevereiro, a gente tem, como eu também falei lá no começo, a gente tem uma mudança de direção no céu, porque temos Urano voltando ao movimento direto. Bom, planetas grandes assim, só planetas de trânsito lento, ficam muito tempo, meses aí retrógrados. E, portanto, quando eles voltam ao movimento direto, é quando a gente faz uma notinha aqui, avisando que ele vai ficar direto. Mas vamos lembrar que ele ficou muitos meses retrógrado. Então, aquele dia da mudança é sempre um dia que a gente pontua. Então, você pode pontuar também na sua agenda, no seu planner, no seu caderninho, essa informação. Que aquele dia específico é o dia da virada. Então, de retrógrado para direto, ou ao contrário, quando ele está direto e fica retrógrado. É sempre um dia para a gente notificar. E aí a gente pode ter aí possíveis armadilhas, mais instabilidade em decisões financeiras, rupturas abruptas. Então, esse é o dia de rupturas, é o dia de que a gente precisa tomar esse cuidado com viradas. Então, não é o melhor dia para uma tomada de decisão muito, vamos dizer assim, muito de médio e longo prazo. É bom deixar a energia assentar primeiro, esperar passar o dia, mesmo ele ficando de retrógrado para direto, porque estamos falando de Urano. Estamos falando de um planeta que, na característica essencial, é um planeta de virada. Lógico que são surpresas que podem vir de forma positiva, até viradas positivas, mas não é aquela qualidade ou não é aquela energia suave. Pode vir aí as mudanças aos trancos e barrancos. Então, a gente tem que tomar um pouquinho desse cuidado e um direcionamento mais estratégico para isso é ajustar isso às metas com certa margem de flexibilidade. Então, também não é um dia bom para uma rotina muito rígida ou muito estruturada, porque é um dia que pode vir uma mudança rápida. E a gente tem que fazer o quê? Se adaptar rapidamente. Então, não prenda demais a uma rigidez, não se engessa demais ao seu planejamento. Considere que é um dia que você pode mudar de caminho, mudar o roteiro, mudar palavras, mudar a comunicação para se adaptar mais rapidamente àquela demanda que está chegando.
Dia 5 de fevereiro, a gente também tem dia 5 de fevereiro, lembrando que vamos nos encontrar novamente aqui, não é? Na quinta-feira, exatamente. Então, dia 5 de fevereiro, a gente tem um desafio. E esse desafio traz dificuldade de foco, interrupções inesperadas, novamente Urano envolvido, só que agora é na quadratura Mercúrio-Urano. É o famoso aspecto, é o famoso desafio de dificuldades nas comunicações por interrupções. Então, ruídos, interrupções, quebras, rupturas. Então, pode trazer, inclusive, falhas tecnológicas. Então, fique atento para o seu backup no computador. É um dia que a internet pode oscilar, e a gente sabe que se depende da internet, quase todo mundo, né, depende de certa forma da internet. Então, vamos tomar cuidado nisso. As decisões impulsivas também podem ser prejudiciais, então as comunicações também, então a gente pode ter problemas de comunicação, mandar, como eu sempre falo aqui, quando aparecem esses desafios, mandar o e-mail para a pessoa errada, as palavras podem não ser bem entendidas pela outra parte, a gente pode não comunicar de forma coerente, a gente pode ter muita pressa, quer acelerar a comunicação, quer chegar logo no final daquela conversa. E isso pode causar não só estresse, como também problemas de relacionamento, problemas em conflitos mesmo, um impacto na sua estratégia também. Vem a solução agora, temos sempre uma solução aqui, que é a forma de lidar. Quando eu trago soluções para vocês aqui, lógico, são sugestões para lidar com aquele aspecto, seja ele um desafio, seja ele um aspecto positivo, porque nossa ideia aqui é usar a informação para decidir melhor. Então, dentro dessa linha aqui de coerência, a gente utiliza todos os aspectos. Portanto, a gente não fica separando o bem e o mal aqui. Um desafio pode ser muito bom para algumas coisas, e um aspecto positivo pode não servir para muitas outras coisas se a gente também não faz nada com ele. Então, na solução aqui, que eu sugiro, evita a mudança ali de última hora, para não dar esses conflitos de comunicação. É, vai lá checar a informação, principalmente esse assunto, tá, pessoal? Vai checar a informação antes de mandar, porque a possibilidade de erro de comunicação é enorme com esse aspecto. Então, recheque ali, faz uma revisão da informação que você está mandando antes de mandar, antes de fazer a reunião, antes de fazer lançamento, ou seja, antes de comunicar, faz um cheque ali, tá bom? E foque principalmente na clareza e na objetividade, porque apesar dos dois, de certa forma, trazerem uma objetividade, tanto Mercúrio quanto Urano, quando eles estão assim em atrito, pode haver esses choques nessa comunicação. Então a clareza fica comprometida, a objetividade também. Dia 6 de fevereiro, já temos aí um outro tipo de aspecto, porque Mercúrio muda de signo, e aí ele ingressa num novo signo. Toda vez que um astro muda de signo, também eu notifico aqui para vocês. E é legal a gente também colocar isso lá na agenda, porque muda a qualidade daquela energia, muda a qualidade daquele astro. Então, muda o colorido daquele astro. Então, a gente está falando de Mercúrio, comunicador, Mercúrio que rege toda essa nossa função comercial, negociação, e ele entra num signo de peixes. Então, você, produtor de conteúdo, você estrategista, você que lida com as redes sociais e precisa o tempo todo produzir conteúdo, seja você como profissão, como produtor de conteúdo, ou como eu que tenho que produzir conteúdo, não sou uma produtora de conteúdo de profissão, mas eu tenho que produzir o meu conteúdo. Mercúrio ingressando em peixes é o conteúdo estratégico ligado às emoções, portanto, é uma comunicação emocional, é uma comunicação não verbal. É uma comunicação ligada aos aspectos de sensibilidade, storytelling, por exemplo, a linguagem arquetípica, a linguagem simbólica. É esse o reforço quando Mercúrio ingressa em Peixes. E ele não vai ingressar só no dia 6 de fevereiro e no dia seguinte acabou, desligou. Não, ele fica um período. Então, temos um período iniciando dia 6 de fevereiro com esse ingresso de Mercúrio em Peixes. Por outro lado, traz o desafio também da gente não ter tanta objetividade. Aliás, a gente está no mundo emocional pisciano, a gente tem um entendimento mais ligado ao que a gente sente.
e não exatamente aos dados, às informações mais concretas. Então, a gente tem algumas armadilhas de extração. E imprecisão verbal, a gente não consegue traduzir muito bem o que a gente está de fato sentindo. Então, dificuldade de uma leitura mais objetiva, dificuldade de uma leitura mais prática. Então, o reforço para a produção de conteúdo é no audiovisual mesmo. É na imagem, é na foto, é no vídeo, muito mais do que na escrita, na parte planilhada da vida. O direcionamento que a gente pode ter aqui, uma solução legal, um direcionamento estratégico, é usar toda essa sensibilidade como uma aliada no processo empático, no processo mesmo de entender melhor as necessidades emocionais do seu cliente, por exemplo, fortalecer a escuta ativa, criar os nossos espaços também de silêncio produtivo, ócio criativo, muito bom, e apostar nesses conteúdos mais sensoriais. É uma direção mais natural para esse ingresso de Mercúrio no signo de Peixes, em vez da gente ficar preso ao Mercúrio anterior ao Mercúrio em Aquário, que traz outra qualidade, mais objetiva, mais lógica, mais racional. Então, entramos em outro universo para esse trânsito de Mercúrio, para esse movimento de Mercúrio. E aí, como eu sempre faço aqui para vocês, chegamos na dica bônus. Dica bônus, pessoal, é aquela que está na outra semana. Então, não está nem na semana de análise. Eu já antecipo para vocês, porque essa é a minha ideia aqui com vocês mesmo antecipar a informação, assim você já vai lá no seu planner, na sua agenda e já coloca a informação. E sim, a gente inicia lá na outra semana com um forte desafio. Então, é sim um desafio que precisa de muita atenção. Desequilíbrios nas relações profissionais, inclusive rupturas nas relações, rupturas de contrato, expectativa bem desalinhada nos acordos, nas parcerias e conflitos interpessoais. Como que a gente pode usar melhor isso? A gente precisa evitar impulsos nas negociações, se a gente conseguir. Evitar essa pressa de resolver logo nas questões relacionais e priorizar acordos que já foram testados, que têm um pouco mais de segurança, redobrar bastante aí a atenção com promessa que está bem fora da realidade. Então, é um desafio que faz a gente, assim, redobrar a atenção com relação mesmo ao processo relacional. E aí, como estamos falando de Vênus, as questões de vendas, tá bom? Então, a gente pode ter uma quebra de ritmo. Essa é uma palavra boa para qualquer desafio com Urano, uma quebra de ritmo e, portanto, de certa forma, da expectativa que você tinha planejado ou com o seu objetivo, e isso traz o quê? Instabilidade. Então, pode haver instabilidade nesses assuntos venusianos. E aí, na segunda-feira, no dia 9 de fevereiro, já iniciando a outra semana, a gente inicia já na força da lua minguante. Então, pessoal, é uma semana de transição da lua cheia para a lua minguante. O agravante do aspecto que eu falei agora há pouco, de início da semana, de Vênus, quadratura Urano, é que esse aspecto já vai acontecer na força da lua minguante em Escorpião, que é um signo que potencializa essas atuações de Urano. Por que ele potencializa? Porque tem similaridade na força escorpiana de transformações radicais, de tudo ou nada, com a força de atuação uraniana, que é uma força também de imprevistos, de rupturas, de coisas drásticas. Então, a gente tem um reforço nessa energia. Por isso, precisa tomar realmente esse cuidado. Tá bom? Então, possíveis armadilhas trazendo desgaste emocional, tentativa de controle, resistências a encerramentos, dificuldade de mudar, porque na força mais negativa dessa qualidade da lua minguante, as pessoas podem ficar presas àquilo que elas têm como seguro. Então, resistência, tentando controlar a mudança. O direcionamento é praticar o desapego estratégico, ou seja, daquilo que eu estou fazendo, o que que eu posso perder? Não dá para falar, não posso perder nada, eu tenho que segurar tudo e controlar tudo, porque uma lua minguante escorpião, ela, pela própria natureza do minguante ser a lua, a fase de soltar, de desapegar, de deixar as coisas irem, porque está sendo anunciado uma nova fase. Então, a lua minguante é a lua de recolhimento, de revisões, de reanálise, mas é a lua que faz a gente soltar
porque estamos nos preparando para o novo ciclo. Então tem que deixar embora para o novo chegar. Na qualidade escorpião, esse deixar ir é uma sensação muitas vezes de perda. E aí a gente toma uma decisão, às vezes, de segurar tudo. Então a gente não quer nem melhorar, nem desenvolver, nem aprender e quer segurar tudo. E esse é o problema, porque aí sim a gente perde. Então, praticar o desapego estratégico, que é daquilo que eu tenho, que eu preciso escolher o que eu vou soltar, em vez de deixar a vida escolher por mim, porque a vida pode escolher de um jeito que eu não quero. Então, se eu posso exercer uma liberdade de escolha e saber antes, como estamos aqui já fazendo, estamos falando aí do dia 9 de fevereiro, se podemos saber antes, então o que a gente escolhe soltar, perder, deixar embora. Pode ser uma ideia, pode ser uma situação, pode ser um relacionamento, pode ser uma venda, pode ser uma proposta. É isso, o que a gente pode escolher. E se recolher, estamos falando da lua minguante, para decisões que tenham mais lucidez, menos intensidade, porque a qualidade escorpiana traz a intensidade, traz a profundidade. Então, o direcionamento é a gente ter um certo controle sobre as nossas atitudes, porque sobre o outro não dá, sobre o que acontece lá fora também não, mas sobre o nosso comportamento, sim. E lógico que esse tema é o tema da astrovisão, a próxima astrovisão. Eu estou adiantando para vocês ficarem já cientes, poder já anotar isso na agenda de vocês. E agora, pessoal, vamos compartilhar essa tela e vou mostrar para vocês o mapa, como eu faço sempre, da lua cheia. Então, aqui a gente vai falar da lua cheia. Então, como eu falei para vocês, olha. Quem acompanha aqui, até recomendo que você faça uma sequência de pelo menos 4 astrovisões comigo para você ver esse acompanhamento do ciclo inteiro. Então a gente começa sempre lá na lua nova e quando chega este momento, portanto, a gente tem a lua de frente para o sol, só para quem é novo aqui no canal, para quem não sabe, esse desenho, pessoal, é o mapa astral da fase de lua cheia, tá? Cada fase lunar a gente tem o mapa daquela fase, é quando começa a fase. Então, quando inicia a lua nova, temos o mapa da lua nova, quando inicia a fase crescente também, e assim por diante. É a ferramenta de análise que eu tenho, que eu uso para fazer esses estudos para vocês e trazer aqui como informações. Então, a lua cheia é a lua que fica de frente com um ângulo de 180 graus. E só de olhar esse mapa, só de olhar esse desenho, então, de forma bem didática, eu gosto desse programa porque ele é bem didático, ele é bem colorido, bem fácil de perceber, a gente já vê uma tensão. Só de perceber que a gente tem vários astros e todos eles em oposição à Lua. Então, essa lua cheia, ela traz uma tensão em relação com Mercúrio, com Vênus, com Marte e com o Sol, que é a própria lua cheia. Então, ela traz uma força de visibilidade, de fato, mas ela pode culminar com viradas. Então, ao meio do caminho, a gente tem as viradas. É um mapa que traz a quadratura de Mercúrio com Urano. Então, esse céu, ele traz riscos de instabilidade, por exemplo, mental e emocional, com esse Mercúrio fazendo a quadratura. E outra questão relacionada a essa parte mais mental é Mercúrio que vai ao longo da semana também, ó, ingressar no novo signo, que é o signo de Peixes. Então a gente tem que ajustar mesmo o discurso, preparar o terreno para fazer os cortes, para fazer redirecionamentos e até para fazer essas mudanças mais drásticas. Mas a gente já pode começar a fazer essa preparação agora, que esse mapa ainda não chegou. Vamos pensar que amanhã ele já começa a transitar. Mas esse mapa ainda não chegou, ele entra mesmo dia 1º, ou seja, no dia 31, a gente já, dia 30, praticamente já começa a sentir essa virada. Esse mapa também, essa semana também, favorece alguns setores. Então, vamos falar um pouco dos negócios, setores que vão lidar aí com a comunicação estratégica, com publicidade. Apesar da gente precisar tomar cuidado com os impulsos e esses ruídos de comunicação, a gente tem uma semana que pode favorecer liderança, lógico, então tudo que está ligado à liderança, tudo que está ligado à questão de marca, de branding, de marketing também, de autoridade, o branding pessoal também, marketing pessoal também, negócios criativos, eventos, moda, imagem pública,
festas, todos os negócios que envolvem esse setor estão privilegiados essa semana. Equipes técnicas também está privilegiado essa semana. Gestão de inovação. Apesar da instabilidade estar envolvendo aqui, Urano, Mercúrio traz uma força e potencializa esses negócios ligados à inovação, ligados às tecnologias, ligados principalmente à questão aí da comunicação. A fase lunar, como eu falei antes, é a transição, então dá essa máxima visibilidade de lua cheia para esta fase aqui, lua minguante. Então, ao longo da semana, a lua vai andar por esses signos todos e vai chegar em Escorpião. Ela vai transitar do signo de Leão, vai passar por Virgem, vai passar por Libra, Balança, vai chegar em Escorpião lá no dia 9 de fevereiro, na lua minguante em Escorpião. Então traz mesmo essa força de lançamentos, de vendas, de colher, né, os frutos do que você plantou desde a da lua nova, reforça a questão forte aí de posicionamento e não é momento aí de começar uma dica para vocês, algo assim do zero, tá? Mas mostrar o que você já construiu, o que já foi feito, o que já está na sua mão e mostrar isso daí, valorizar mesmo os seus resultados com bastante clareza, evitando essa intensidade emocional, ou seja, evitando dramatizações, mostrando, usando a força de leão para mostrar mesmo, para aparecer, para estar no palco, mas evitar um pouquinho toda essa parte muito emocionalizada e dramatizar demais. Então, a postura ideal é ter firmeza, tá? Uma firmeza serena. Vamos lembrar, de leão para escorpião. Uma firmeza serena, então, nem tanto reativo, nem tanto passivo. Colocar o foco no que é mesmo relevante, no que é autêntico, porque a energia leonina traz essa força de autenticidade, e lógico, ter bastante jogo de cintura com as possibilidades dos imprevistos que estão marcados nesse mapa. Então, isso a gente precisa ficar de fato atento. Então, pessoal, esse mapa finaliza aqui a nossa astrovisão da semana. Vou deixar também para vocês aqui no chat e vou deixar no comentário também, vou deixar na descrição do vídeo o link para você ingressar no nosso grupo VIP. O nosso grupo VIP é onde você recebe, depois que termina aqui a astrovisão, é o link, é o grupo que você recebe o seu material, o seu resumo da semana. Então deixa um comentário aqui para mim se está sendo legal para vocês, se está fazendo sentido a astrovisão. A gente passou por mudanças, estamos sempre reformando, reformulando, reestruturando para melhorar a sua experiência. Então deixa aqui um comentário para eu saber se está sendo legal para você, se você está utilizando, como que você está utilizando. E lógico, deixa aqui sua pergunta, deixa seu comentário, deixa sua questão, sua dúvida, que eu vou fazer questão de responder. Respondo todo mundo, então deixa aqui para mim. E é isso. Vou deixar para vocês o link para vocês irem direto lá para o grupo e receber o resumo da semana. Um material, uma recompensa para vocês, um presentinho para vocês terem algumas informações. Lá eu coloco algumas coisas que eu não falo, então, para vocês terem isso escrito e facilitar ainda mais o seu planejamento, a sua organização de informações. Até a próxima Astrovisão. E aí, gostou das dicas? Então me ajude deixando seu like, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais dicas como essas. Assim você me ajuda e fica por dentro de tudo o que está acontecendo no céu e que vai influenciar na sua vida e nos seus negócios.